Gente, nós vamos prosseguir com o nosso estudo do Livro dos Espíritos nessa primeira fase da nossa reunião. Nós estamos trabalhando, iniciamos já algumas semanas, o capítulo de número 3 da primeira parte do Livro dos Espíritos. Esse capítulo está abordando para nós questões que tangem ao processo da criação. Nós estudamos nos capítulos anteriores, fazendo uma recapitulação. Deus, inteligência suprema, causa para todas as coisas. Estudamos as questões que diz respeito à matéria, que é um instrumento que o Espírito utiliza na sua jornada evolutiva. E falamos também a respeito do Espírito, que é o princípio inteligente da criação. E com isso nós vamos ter uma base, em se tratando dos 3 princípios gerais do universo. E como consequência desses 3 princípios, vamos dizer assim, nós começamos a entrar agora no processo de detalhamento dessas forças que movimentam-se no universo, tendo como base primordial o Criador. Inteligência suprema, causa para todas as coisas. Então começa a falar para nós do processo de criação. E a gente pôde analisar, na semana passada a gente falou do primeiro subitem desse capítulo, que fala a respeito da formação dos mundos, e vai ficando claro para nós, como em outras questões também, em outros tópicos, que o livro dos Espíritos vai nos apresentando. A criatura humana, nós que nos encontramos aqui na Terra, com muitas expiações e provas, caminhando para o mundo de regeneração, já apresentamos um avanço significativo na capacidade nossa de compreensão e de entendimento das coisas. A gente observa isso com muita propriedade. Os recursos que nós temos, vamos observar primeiramente na área da tecnologia, são recursos extraordinários que temos auxiliado amplamente a termos uma vida com maior conforto, com mais bem-estar. Isso tudo é importante para que a gente possa, com essa base já devidamente estruturada, nos lançarmos objetivamente na conquista daquilo que diz respeito aos valores do espírito. Nesse movimento, o que a gente percebe? A criatura humana, nós que nos encontramos, já vamos conseguindo entender com maior propriedade aquilo que diz respeito à nossa origem, que diz respeito ao Criador, que diz respeito a nós próprios, os elementos e os recursos que são utilizados por nós, nessa trajetória de aprendizado em que nos achamos. Então a gente sabe perfeitamente, saímos da condição de primitividade, em que realmente as ações, os comportamentos ainda são muito rudimentares, mas já estabelecendo uma fase mais avançada em se tratando da fase anterior, que vamos analisar aqui como sendo o reino animal, tá? Então já começamos aí uma movimentação diferenciada. Saímos dessa fase para uma fase de expiações e provas, em que mostra o quê? A consciência elaborada no ser, através das experiências no reino primitivo, nessa fase primitiva, o capacita ao entendimento, no sentido de perceber as consequências daquilo que ele está fazendo, que está realizando. Já tem um entendimento disso. Quando Moisés traz lá os 10 mandamentos, já mostra uma fase superior da humanidade, em que o processo das consequências objetivas das realizações nossas ao longo da vida, ao longo da existência, tem um retorno positivo na nossa intimidade. Por que a gente fala retorno positivo? Porque já há uma compreensão, já há um entendimento. Para o primitivo, quando ele, por exemplo, agride o semelhante, aquilo ali é um processo, entre aspas, muito natural. Retrata um pouco até de animalidade, mas da consciência daquele ser que agride por se defender, por defender a prole que ali se encontra, ou para poder alcançar alimentos para a manutenção de si próprio e da própria prole. Esse movimento ele é salutar, ele é benéfico, porque mostra a criatura como que saindo dela própria, mas já estabelecendo interesses mais amplos e mesmo diante da agressão. É algo que passa a ter um significado profundo do espírito na sua marcha evolutiva. Aquilo é positivo. A espiritualidade está coordenando o trabalho, a gente depreende que ela fica, de uma certa forma, colocar a palavra satisfeita com o processo em que a criatura age dessa forma. Mas chega um momento, por ela perceber que no momento que ela agride o outro, ela cria condições para que o outro também a agrida, no processo de autodefesa, já começa a estabelecer comportamentos e percepções diferenciadas do processo, em que abre os pontos de compreensão e entendimento para essa questão da lei de causa e efeito, essa reação, de uma forma assimilada pelo ser, compreendida pelo ser. Ele passa a entender o processo. Eu não posso invadir o terreno alheio, mesmo no sentido de uma autodefesa, por quê? Eu vou estabelecer aberturas lá, daqueles que ali vivem,
no sentido de se defender, e se defendendo eles vêm com toda a força para cima da gente. Então já começa a estabelecer aí, no campo da compreensão do entendimento, os princípios da lei de ação e reação. Porque a pessoa está vivenciando o processo. Está diante dos fatos que vão se delineando em torno dela, próximo dela. Então entra nessa fase, né, em que o processo de expiações e provas começa a funcionar matematicamente, vamos dizer assim, na intimidade dos seres, no nosso mundo íntimo. Então é uma fase superior. Mas vamos percebendo que é apenas uma fase. É necessário avançarmos para um movimento em que esse processo de uma cobrança fechada, imposta pela lei, passe a ter uma dinâmica diferenciada. Porque a criatura já começa a se conter os seus impulsos, num processo educativo, e os recursos de ordem espirituais, no que tange a orientação, chegam abrangentes nas diversas fases da história nossa. Nós vamos perceber isso na história da humanidade aqui na Terra, a gente percebe isso. Os recursos de ordem, de orientação chegam, atendendo os grupos nas fases distintas em que eles se encontram, até um processo em que a gente percebe que é o ápice da caminhada do direcionamento de orientação nossa aqui na Terra, que é a chegada de Jesus, trazendo para nós a lei de amor e antecedendo o próprio Jesus, Moisés com os 10 mandamentos, estabelecendo toda uma diretriz disciplinar: não matar, não roubar, não cobiçar as coisas do próximo. A disciplina sendo apresentada aos seres das criaturas. E após esse processo, Jesus chega e estabelece o quê? Que na dinâmica da vida, e no próprio processo de ação e reação, do qual não temos como fugir, nós, não importa a fase evolutiva que a criatura se encontra, nós estamos nos olhando na fase em que a Terra apresenta, mas nos mundos de ordem elevada, a lei de causa e efeito ela funciona também. Né? Obviamente que uma dinâmica diferenciada dessa que a gente vivencia aqui. Vamos imaginar um mundo, gente, em que as almas que lá vivem, estabelecem relação em termos sociais, são almas que apresentam capacitação íntima de um Chico Xavier, de uma Irmã Dulce, de uma Madre Teresa de Calcutá, e espírito com essas características. Então, qual que é a dinâmica lá da lei de causa e efeito, dentro do que eles fazem, do que eles realizam? Porque a gente pode observar eles realizando aqui, junto a nós. E a coisa vem naturalmente. Porque é da lei que seja assim, é dando que se recebe, é fazendo, estabelecendo os processos, que o retorno vem na mesma ordem, na mesma intensidade do que foi feito. Então, é uma dinâmica diferenciada. A gente traz isso como exemplo, né? E estamos caminhando para isso, para alcançarmos essa dinâmica na vida da existência. Então a lei funciona também, porque é lei divina, é lei do Criador. Só que para nós, na atualidade, o processo é um pouco pesado, porque as construções nossas não têm sido construções muito felizes. Analisemos a história da humanidade, a nossa história, e nós não somos criaturas que estamos à margem desses acontecimentos, não. Estamos inseridos no contexto. Hoje, talvez, em função de aberturas que se deram, em função das lutas existenciais, nós já conseguimos compreender princípios do Evangelho e da doutrina. Mas isso não caracteriza o espírito pronto. Estamos nos apontando, utilizando esses recursos, para que o trabalho possa ser feito com maior profundidade. Né? A gente observa, conversando agora há pouco com uma companheira, mais cedo, ela falou: mas Márcio, se referindo ao irmão e à cunhada, tiveram um problema, eles são espíritas. Eles tiveram uma reação estranha com a minha sogra, que faleceu essa semana, terça-feira. Então o que eles falaram para ela, eu fiquei assim, assustada. E eles são espíritas, mas por que eles fazem isso? Eu falei: não, a gente tem que entender. Somos criaturas humanas, imperfeitas, e estamos recebendo da doutrina do Evangelho, como outros companheiros de outras religiões, orientações seguras, precisas, lógicas, objetivas, que atendem o nosso campo de perquisição, para que a gente possa, então, com esses recursos, estabelecer um trabalho de transformação, de mudança. Né? Se eles estão na doutrina espírita e tiverem esse comportamento estranho, vamos dizer assim, pode ter certeza que, se não foi logo após, daqui a pouco, com a desencarnação dela, eles vão começar a meditar: nossa, não deveria ter agido da forma como agiu. Porque elementos novos na intimidade, pelo menos no campo do intelecto, da compreensão, do entendimento, ajudando a elaboração de uma nova observação dos fatos. E a natureza não está salva. As criaturas estão se elaborando. No rompante, no acontecimento,
a reação nossa é aquela, é essa estranha. Às vezes agredimos, às vezes somos violentos, verbalmente ou vibracionalmente, né? Às vezes nós não falamos, mas vibracionalmente a gente como que quase que destruiu a pessoa, tá? Mas mostrando ainda uma estabilidade íntima. Mas estamos a caminho. A doutrina, o Evangelho, chegam para nos ajudar, nos auxiliar nesse sentido. Então vamos observando esse movimento, em que a capacidade do ser da criatura, a nossa capacidade de compreensão de entendimento vai se ampliando. Tá? E o próprio retorno, gente, do que se faz, do que se realiza, começa a ter um efeito diferenciado na nossa intimidade. Há um tempo atrás, nós fazíamos um trabalho de introspecção, de meditação, de avaliação pelo mal que fizemos às pessoas, pelo mal que causamos ao coração, como esse exemplo que a gente trouxe anteriormente, a coisa era mais comum dessa forma. Agora, o que começa a acontecer conosco? Já começamos a ficar um pouco preocupados, chateados, por não termos feito um bem. Alguém que estava com uma necessidade, bater na nossa porta, mas em função de um momento íntimo nosso, nós como que fechamos a oportunidade da ajuda, do auxílio. E quando a pessoa vai embora, fala, nossa gente, a oportunidade foi concedida e eu não soube aproveitar, não abri o meu coração para ser solidário. Porque ser solidário para ajudar alguém que bate a nossa porta, não é às vezes resolver o problema que ela tem, porque não tem jeito, não tem condições. A pessoa está com uma situação tal que a elaboração, a transformação, depende do movimento íntimo dela. Ela tem que elaborar algo em si que a conduza a aberturas que realmente desativem aquele sentimento de amargura, aquele sentimento em que ela sente como que um peso na sua alma. Por mais que em torno dela a felicidade esteja presente nos familiares, nas pessoas do trabalho, ela traz uma mancha na sua intimidade, um certo peso, que não permite a ela ter ali uma felicidade, um lugar para aquela felicidade, embora ela sorria, embora às vezes ela converse, dialogue, mas ela sente que tem alguma coisa ali estranha em si mesma. Então, por mais que falemos, por mais que ela estude, ela não conseguirá fazer o trabalho em função simplesmente do que chega para ela no campo externo. O que chega do campo externo é recurso para que haja uma elaboração, que promova a transformação, que promova uma mudança efetiva. Então depende da gente, tá? Depende do ser, depende da criatura. Mas os recursos em torno nos auxiliam. Quantas vezes, diante de uma complexidade que surgiu na nossa vida, o outro ali de fora pode observar, nossa, está sofrendo por causa daquilo? Está sofrendo por causa daquilo. Para ela, para a pessoa, para a criatura, é peso. Tem uma significação profunda no campo íntimo dela, na elaboração dos valores de ordem superior. Então ela chega com um problema que para o outro, aparentemente, não é um problema grande, mas simples, mas para ela é. E conversa com alguém, abre o coração, está passando assim, assado. E a pessoa vem fraternalmente, não, é assim que o Evangelho nos mostra, é assim que a doutrina espírita faz, vai mostrando, opa, né? E ela consegue, com isso, elaborar algo em si mesma. E às vezes até dentro de um campo que ela já vinha pensando como sendo resposta para a solução que ela vem vivenciando. Então são pontos que nós vamos observar. Isso é fruto de quê, gente? De um avanço na capacidade nossa de compreensão, de entendimento das forças divinas que conduzem a evolução nossa e que nos auxiliam nessa marcha evolutiva em que nos encontramos. Então é um trabalho em que nós conseguimos compreender as leis, vamos dizer assim, que estão lá fora, correto? Mas dirigem e direcionam a vida de todos nós, o universo infinito, e ao mesmo tempo nós conseguimos fazer um trabalho de introspecção, de conhecer uma verdade que foi elaborada por nós ao longo de muitas experiências. E não tem como nós fugirmos disso. O que está em nós aqui hoje, algumas coisas nós conseguimos ver porque se expressam, outras estão temporariamente ali adormecidas, tá? Vão vir à tona mais à frente, quando houver a necessidade, a oportunidade, e estivermos em condições de lidar com elas. É uma verdade, uma realidade nossa. Foi fruto de uma construção, de uma elaboração, a partir de inúmeras existências pelas quais nós passamos. Agora, haverá uma necessidade de mudança? Para muito sim, como nós estamos descobrindo na atualidade, nos momentos de hoje, que vão surgindo, que vão se expressando, nos acontecimentos da vida. Né? Então, a necessidade de mudança, de transformação. Os recursos para que elas operem estão chegando também. Então, abre-se a porta
para entendermos uma verdade íntima, elaborada ao longo de muitas existências, mas outra também é aberta para que a gente possa ver nessa outra porta que se abre os recursos efetivos para que a gente então possa lidar com esses pontos, com esses valores, com esses princípios. O trabalho de autoconhecimento, nós vamos observando, no movimento de muitas pessoas também, normalmente, em síntese, nós nos julgamos criaturas sem problemas, nos julgamos como se fôssemos o melhor ser, Basta até, é natural que isso seja. É o sentimento que vem lá da instintividade, do instinto de conservação. Isso está em nós. Mas a vida encarrega-se de mostrar que não. Nós não somos aquela criatura tão fraterna, tão boa, entre aspas, como nós pensávamos que éramos. Somos criaturas ainda com problemas, com dificuldades. Causa uma decepção. Então é importante que a criatura tenha humildade para ver isso. Eu não sou aquela criatura que eu pensava ser. Mas para podermos penetrar no reino celestial, adentrarmos no reino dos céus, é importante que essas ilusões sejam devidamente retiradas. A gente tem ali uma visão real, clara das coisas, até mesmo para fazer o trabalho de mudança de observação. Nós uma vez trouxemos esse exemplo. Por mais que uma pessoa chegue para ela e fale, não, você é muito orgulhoso, e está sendo muito comentário, a gente sorri, a pessoa está perturbada. Eu? Orgulhoso? Até um pouquinho, mas não é tanto igual ela fala, não. Então, quando que eu não descobrir, perceber que o orgulho está aqui enraizado em mim mesmo, não tem como fazer mudança, não tem como fazer a transformação. Então, são as portas que se abrem, janelas que se abrem para que as mudanças, as transformações sejam devidamente realizadas. E quando a gente começa a entender as leis divinas, Deus, inteligência suprema, causa por mais todas as coisas, Espírito, princípio inteligente do universo, a matéria, o recurso que o Espírito utiliza na sua trajetória evolutiva para operar essas mudanças, essas transformações, a gente começa a ter ali uma base mais segura para fazer esse trabalho de ordem moral que nós estamos procurando aqui realizar. Na semana passada, a gente trouxe até uma questão 540, nos ajudando a entender melhor esse processo que fala a respeito da formação dos mundos. E nessa questão 540, a espiritualidade coloca para nós, na resposta apresentada pelo questionamento de Allan Kardec, que no primeiro momento, os seres, as criaturas, elas são um pouquinho conduzidas. Não tem entendimento, não tem compreensão, não tem lucidez. Então elas são realmente direcionadas, conduzidas. Você vai fazer dessa forma, desse modo. É isso que tem que fazer. E a criatura vai ser obediente em função da própria autoridade moral que o que está coordenando apresenta, porque não tem muito entendimento, não tem percepção, Aí o muita canhada, tacanho, ela dá os direcionamentos, realiza. De ordem, está cumprindo ordem de direcionamentos. Esse processo em que ela é conduzida estabelece ali uma compreensão. Ela passa a entender que aquela ordem que ela recebeu e a realização daquilo que ela faz tem um resultado. Esse resultado implanta o registro da atividade da criatura. E a repetição sistemática ao longo de muitas experiências implanta uma compreensão de determinados pontos, princípios. E a criatura então passa a estar em condições agora, não mais de ser apenas coordenada, direcionada. Ela já pode apresentar orientações para outros que estão na fase que ela se encontrava anteriormente. Então ela começa a dar diretrizes que tangem a questões de ordem material primeiramente. O plano material, que é percebido mais claramente pelos nossos sentidos. Esse movimento, obviamente que é apresentado de uma forma didática, o processo ele acaba se misturando, tanto material quanto espiritual, mas a criatura ela se capacita de tal forma em que ela vai começando a compreender e perceber nesse movimento que ela faz e que ela realiza, coisas e situações que tangem aquilo que diz respeito ao mundo moral. Então, às vezes, nós cumprindo ali uma ordem, uma determinação que a lei estabelece, a justiça mostra, ela apresenta, a pessoa fez errado, tem que chamar a atenção dela, que ela fez errado, por exemplo. Então a pessoa vai lá, solta os bichos de cima daquela criatura. E ela vai observar que há uma reação emocional. A criatura ficou triste, ficou chateada, não quer conversar mais comigo, não está nem olhando para mim. Então ela percebe que uma determinação, um direcionamento que era para promover a ordem, ele não está errado, ela está usando a lei, não está errada não. Ela está seguindo ali uma coisa que está certíssima.
Mas isso implantou um registro estranho na intimidade da criatura. Aí ficou triste, acabrunhado, já não tem mais aquele mesmo envolvimento que tinha comigo antes. E ele percebe que tem uma coisa diferenciada ali. E começa a penetrar naquilo que diz respeito aos valores morais. Eu posso e devo chamar a atenção porque está errado. Mas a forma de fazer isso vai ter que ser diferenciada. Vem cá, vamos conversar. Né? Então a pessoa aprende nesse movimento, da experiência, desse exemplo que nós estamos apresentando, que há necessidade de um comportamento diferenciado. E às vezes ela vai aprender isso porque ela recebeu isso em torno. A pessoa agiu dessa forma, nossa, eu poderia ter agido diferente, eu poderia ter sido mais fraterno, né? Abrindo portas para a gente entender a falta de fraternidade do outro com a gente, abre as portas para que a gente entenda que nós devemos ser fraternos com o próximo, com o semelhante, independente do que a gente recebe. Né? Porque é algo que me incomodou, me machucou, me magoou. Então eu tenho que procurar não ser dessa forma como semelhante. Então ela começa a delinear coisas, valores e princípios que diz respeito àquilo que é de ordem moral. E a repetição sistemática, obviamente, que isso é um processo, gente, ao longo de muito tempo. Não é da noite para o dia, são períodos longos em que essa elaboração vai se dando na intimidade da criatura. Alcançando isso e passando por diversas experiências, ela abre as portas agora para realizar um trabalho em que ela começa a dar direcionamentos naquilo que diz respeito aos valores de ordem moral. Então somos espíritos, né? Somos nós, na nossa trajetória evolutiva, em que vamos lidando com os recursos e ao mesmo tempo elaborando valores cada vez mais elevados na nossa intimidade. Agora, obviamente que, a gente salientou isso na semana passada, aquele que já começa a coordenar os valores que dizem respeito ao mundo moral, ele se capacitou na utilização dos bens materiais também. Né? Não quer dizer que ele vai colocar a mão na massa objetivamente, né, usando essa imagem, mas ele dará direcionamentos com os valores que ele traz, apresenta, para que aqueles que conseguem lidar com mais facilidade com aquilo que diz respeito ao plano material atuem intensamente. A gente observa um fato importante que se deu com o surgimento da doutrina espírita, as chamadas mesas girantes, os objetos, os móveis, né, que se movimentavam com muita intensidade à época de Allan Kardec, foram fenômenos importantes para chamar a atenção dos homens, e homens de ciência também. Então, né, o fato que foi conhecido, foi denominado como sendo as mesas girantes, era uma pequena mesinha, a princípio não tinha entendimento das coisas, eles acharam que era importante. Era uma pequena mesinha que eles confeccionavam de madeira. Numa das pernas dessa mesa colocava-se um lápis amarrado, e a criatura dotada da mediunidade, né? Ela colocava a mão, ou vários médios, às vezes não eram só não, 2 ou 3, colocava as mãos sobre essa mesinha, correto? E essa mesa então, em fluxo de influência mediúnica, não só de às vezes de 2 ou 3 metros, começava ali a escrever, né? A escrever, trazer ali as mensagens. Em outras oportunidades não havia nem sequer necessidade de colocar a mão. O médium estando ali presente, os médios, os recursos eram então utilizados pela espiritualidade de modo a fazer com que a escrita ocorresse ela se desse. Então foram as experiências iniciais. E além disso, o movimento dos objetos. Poderíamos estar reunidos à mesa numa reunião dessas, né? Acontecia a época. O livro aqui, por exemplo, ele levantava e de uma forma muito suave, muito doce, ia até Helena Solange e era colocado nas mãos dela. Um movimento mais suave, mais harmônico. Em outras oportunidades, o livro era também levantado e era direcionado a um integrante daquela reunião de uma forma mais violenta. Não atingia a pessoa, mas de forma abrupta e caía ali. Mostrando que o sentimento do espírito que atuava na realização daquele movimento. Esse que fez o movimento mais suave, chegou próximo da nossa irmã, é o espírito, às vezes ligado ao coração dela, que queria dar uma mensagem pelo movimento do livro. Ó, nós estamos aqui, somos amigos, fraternos, companheiros, estamos caminhando na marcha evolutiva. O outro não, já era que nós denominamos da doutrina espírita como sendo obsessor. Então ele fazia o movimento do grupo porque queria atacar, ele queria cobrar da pessoa alguma coisa que aconteceu no passado. Então os fenômenos se deram de uma forma muito intensa. E o que Allan Kardec observou? Porque é o trabalho da espiritualidade, mas houve também o trabalho de elaboração de Allan Kardec. Então qual a conclusão que ele chegou? Né? A partir desses movimentos que foram se dando de uma forma muito intensa por parte da espiritualidade. Os espíritos que atuavam sobre a matéria para realizar esses movimentos eram espíritos de condições mais acanhadas.
Não eram os espíritos de condições elevadas que estavam trabalhando na codificação. Santo Agostinho, Sócrates, Platão, São Paulo, não eram eles. Mas eram espíritos que estavam debaixo da orientação deles. Então eles davam a diretriz. Por quê? Espíritos que apresentam condições em que com mais facilidade eles atuam sobre a matéria, realizando ali o trabalho no sentido de chamar a atenção dos homens para os fenômenos. Que por trás dos fenômenos, que Allan Kardec percebeu claramente, a presença dos espíritos. Uma vez que os fenômenos levaram ao entendimento da existência dos espíritos, já não há mais a necessidade do fenômeno. É um instrumento que foi utilizado e foi realizado por espíritos de condições mais acanhadas. Quando a gente fala, isso não quer dizer que são espíritos maldosos, não, de forma alguma. Quem está acompanhando o movimento espírita há mais tempo aí, sabe da fama, do Zé Grosso. É o espírito que atuou com muita intensidade nos fenômenos de materialização lá em Belo Horizonte, que se dava, eles materializavam no grupo espírita Irmã Ló, no bairro Santa Teresa. Então o que acontecia, gente? Quem participou já relatou para nós, em que algumas oportunidades Zé Grosso se materializava na reunião, ele pegava lá os filhos do Sojaí e brincava com os meninos, pegando os meninos, colocando nas costas, carregando de cavalo, como a gente faz com os nossos. Estou mostrando a atuação dos espíritos. E é um espírito que a gente sabe que é um trabalho interessantíssimo. Sabe lidar com esses recursos de ordem mais densa para poder promover trabalhos de ajuda e de auxílio. E nessas reuniões, embora tivesse esse movimento, porque na realidade eram reuniões de tratamento. Muitas criaturas com processos de enfermidade complexos foram beneficiados com essas reuniões, com esses trabalhos, com essas atividades. Agora, o que acontecia? Os médiums precisavam doar amplamente os fluidos. Pessoas com câncer, com vários tipos de problemas, foram auxiliadas. Então, quando o Zé Grosso materializava, depois a gente vai entender, né? Os companheiros vão entender também, a gente entende. Quando o Zé Grosso materializava, brincava com um, brincava com o outro, ele estava como que direcionando o campo mental dos participantes para o trabalho que estava sendo desenvolvido. Porque as pessoas passaram a prestar atenção no que ele estava fazendo. Porque às vezes nós estamos reunidos aqui em silêncio, o pensamento vai para um canto, o pensamento do outro vai para o outro lado. Há como que um processo em que as ideias, o processo de mentação, está totalmente disperso. Quando o Zé Grosso se materializa e brinca, chama atenção, conversa com um, conversa com o outro, ele centraliza o pensamento de todos na presença dele. E com isso a espiritualidade consegue utilizar os recursos de forma a promover os benefícios que eram realizados. Foram realizados amplamente. A época em que as reuniões se davam com essa característica. Mas não quer dizer com isso, gente, que numa reunião como essa em que nos encontramos, a espiritualidade atue em algum de nós que estamos com algum problema, com alguma dificuldade. A gente tem notícias em que, em momentos como esses, muitas vezes a espiritualidade realiza até cirurgias em nós, nos ajudando, nos auxiliando, em função do fato de estabelecermos o quê? Um esforço de sintonia com o que a espiritualidade está promovendo aqui no ambiente. Utilizando a fala da gente, a fala de um, o comentário do outro, mas criando uma certa unidade em termos vibracionais. Com isso, então, eles conseguem atuar. Então, os espíritos que atuam sobre a matéria, normalmente são espíritos de condições mais acanhadas. Mas, se o trabalho é mais abrangente, eles estão debaixo da supervisão, do direcionamento desses que, a nível moral, conquistaram autoridade para fazer o trabalho e realizar ali a atividade. Quando nós pensamos, por exemplo, na direção da terra, na governança da terra, a gente sabe que Jesus é o nosso governador, a gente entende perfeitamente que esse personagem nos mostra isso. Ele, juntamente com outros, quando a gente fala, nós direcionamos às vezes a uma determinada entidade, não quer dizer que exclusivamente ela. A gente fala, por exemplo, que Allan Kardec é o codificador da doutrina. Ele fez um trabalho mais expressivo junto a nós. Mas a doutrina dos espíritos, ele sozinho não realizaria o que ele realizou. Então, por trás de Allan Kardec, tem um grupo de espíritos de todas as ordens que a gente possa imaginar, trabalhando e trabalharam para que a doutrina pudesse estar conosco aqui hoje. Então, Jesus, à frente de um grupo de espíritos, correto? E muitos outros, espíritos técnicos, como Emmanuel nos traz, e muitos outros já operários, vamos dizer assim, para utilizar a linguagem mais humana, se posicionaram e se posicionam ainda para se posicionar para poder estruturar a Terra e se posicionam hoje ainda para poder estabelecer os próprios processos que nós observamos
nos climas, nos diversos acontecimentos que aí vão ocorrendo. Então são pontos para a gente poder analisar e observar. E quando a gente começa a compreender melhor o que está sendo apresentado, e nós iniciamos na semana passada o capítulo 3 abordando sobre a criação, vai nos dando mais segurança para podermos lidar com o próprio processo evolutivo que nos encontramos hoje e, na atualidade, ocorrendo de uma forma consciente. Estamos entendendo? Nós não saímos de casa hoje porque alguém falou que a gente tinha que sair. Nós elaboramos ali intimamente um questionamento, uma meditação, vamos lá hoje, né? E aqui nos encontramos. Seja por um processo em que nós estamos buscando uma orientação espiritual, né? Ou seja, elaboramos alguma coisa intimamente em que eu estou entendendo que a solução não é a solução que os medicamentos auxiliares nossos, de importância fundamental, desenvolvidos até por missionários que trabalharam em laboratórios, podem ajudar a auxiliar. O analgésico que vai aliviar uma dor, né? Uma dor física, uma dor de cabeça, um mal-estar, ali outro remédio, mas a dor que eu estou sentindo ele não resolve, que é coisa da alma, coisa do espírito. Eu preciso de uma solução. Então elaboramos alguma coisa. Poderíamos ter tomado uma medicação que nos deixasse adormecidos o dia inteiro, o final de semana todo, né? Estabelecendo ali uma insatisfação cada vez maior. Mas vamos entender, não, pode ajudar, deve beneficiar muitas pessoas, mas eu estou entendendo que a dinâmica agora é outra. Eu tenho que sair do outro e preciso então ir lá para começar, né? Então percebemos que já é uma elaboração diferenciada, que tange as questões do mundo moral, né? O trabalho primeiro é com a gente mesmo. Amai-vos aos outros, Jesus falando já numa nova fase, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas antes ele orienta, amar o próximo como a si mesmo. A referência somos nós. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que me entender, porque esse movimento íntimo me leva a perceber também o próximo ser mesmo. E na semana passada, gente, sintetizando o que nós falamos a respeito da formação dos mundos, a gente observou, né, com a auxílio da espiritualidade, que o processo de criação, aí vou colocar aí do universo infinito, né, que a gente tem notícia aí, ele se dá pela condensação dos fluidos esparsos que por aí se encontram. Tá? E a gente vai chegar, como nós analisamos nas primeiras questões, naquilo que diz respeito ao ato primitivo, ao princípio inicial, né, que dá origem a toda a matéria que nós conhecemos. É um ato primitivo, vamos dizer assim, correto? Em que a junção, a elaboração dele vai estabelecer tudo que nós conseguimos detectar no mundo tangível e naquilo que os nossos instrumentos ópticos, que representam como extensão da nossa capacidade visual, conseguem apresentar, conseguem nos mostrar. Entendendo hoje, com o auxílio da própria espiritualidade, que diz respeito à criação divina está para além da matéria, né? A gente percebe uma matéria objetiva propriamente dita. A gente observa que existe também aquilo que diz respeito à ordem espiritual, que é uma matéria também, só que está numa outra dimensão, que não é percebida pelos sentidos nossos. Uma coisa ela é abrangente e tende também ao infinito. Então esses espíritos de ordem elevada, utilizando a força do pensamento, eles conseguem fazer com que essa matéria esparsa no universo, criada por Deus, ela como que se condense. E se condensando num direcionamento planejado por eles, correto? Vai então como criando esses diversos mundos, orbes, sistemas, galáxias, que nós conseguimos detectar. E é obra de milhares e milhares e milhares de anos. Né? O que a ciência nos traz, apresenta, não está destituído de verdade, não. Sim, tem princípios ali de grande importância e mostrando para nós a dinâmica evolutiva. E obviamente que a leitura feita por nós é com base naquilo que a gente consegue ver, registrar, né? Então não há como a gente ir além disso. Mas já tem recursos extraordinários que já vai mostrando para nós dinâmicas muito significativas. E obviamente com o tempo, com o amadurecimento, com o avanço, nós vamos conseguindo entrar em pormenores que hoje nós apresentamos dificuldades, né? Quando a gente vai analisar, por exemplo, as diversas teorias atômicas que foram desenvolvidas ao longo, né, do século e dos anos, a gente percebe aquela imagem, ideia mais simples e o processo alcançando cada vez mais o que diz respeito à realidade da estrutura atômica, né? Então é uma questão de tempo. Aquele que dá
o movimento inicial. É assim, dentro daquilo que eu consigo depreender. É tudo no campo subjetivo, a mente, no campo da criatura consegue perceber e decodificar. Né? Aí atento, faz sentido. Né? Realmente faz sentido. Mas mais à frente eu observo, não, realmente, pelas pesquisas e análises, temos outros elementos além dos apresentados. Então agora o processo é outro. A qualificação e a nomenclatura passam a ser diferenciada porque houve avanço. E assim vai sucessivamente, dessa forma. Nós estamos nos aproximando cada vez mais daquilo que diz respeito à estrutura. Mas mesmo assim, vamos encontrando barreiras, dificuldades naturais no processo nosso de evolução. Emmanuel chega a falar para nós que no plano espiritual eles estão lá estudando a natureza mental daquilo que diz respeito aos átomos, a estrutura atômica. Opa, tem coisa aí, né? Tem coisa aí. Aberturas para o nosso campo de compreensão e entendimento. Tá? Porque a ciência oficial não recebe essas linhas, mas está caminhando nesse sentido. Então, mais à frente, vamos ter respostas mais claras, mais precisas, mais objetivas naquilo que diz respeito à realidade. Então, o processo todo se dá dessa forma. Aí, onde nós vamos percebendo que a atuação dos espíritos de condições mais elevadas, de ordem superior, atuando para a criação do que aí se encontra, do que aí está. Como diz Andrés no livro Evolução dos Mundos, processo de cocriação em plano maior. Né? Então, é um processo que as criaturas, os seres, atuam com muita intensidade, como a gente falou, dentro de planejamentos, programações, direcionamentos, que exigem o tempo para que cheguemos e eles alcancem o objetivo ali traçado. Tá? Então é importante a gente observar isso. E na sequência, gente, do nosso estudo, nós estamos com pouco tempo, mas dá para a gente entrar e iniciar aqui o que a espiritualidade nos apresenta no subido seguinte, porque falou da formação dos mundos, né? Cria-se ambiência, para que os seres vivos possam se desenvolver. A gente vai entender isso, para os espíritos possam se desenvolver, se capacitar dentro daquilo que a gente pode realizar e de forma objetiva. Então nós vamos entrar agora no subido que fala a respeito da formação dos seres vivos, já estabelecendo dinâmica, né? E até mesmo o objetivo dessa criação infinita e que pouco a pouco nós vamos conseguir desvendar. Uma visão, né, uma interpretação que é nossa do ser humano ainda, porque o processo está sendo elaborado durante muito tempo, e alguns ainda acreditam nisso, né, que a vida está presente apenas no nosso planeta, na Terra. Né? Então é natural que esse sentimento ele ocorra na intimidade nossa. Talvez para nós hoje, se falarmos e tivermos certezas de vidas em outros planetas com objetivo, isso pode gerar até uma certa insegurança em nós. Né? Então a coisa tem que ser gradativa mesmo. E a doutrina espírita nos mostra, né, muito lógico, muito sensato, que Deus não criaria um universo com tantas coisas, com tanta estrutura que a gente consegue depreender sem um objetivo. Né? Então vai ficando claro para nós que existem vidas em outros planetas, existem vidas em outros mundos, que não se apresentam com as mesmas características nossas. Porque nós queremos encontrar vida em Marte da forma que nós temos aqui. Saturno, Plutão, não importa o planeta, as características que nós temos aqui. Para que a vida exista, tem que ter água, né? Tem que ter alguns ingredientes que são importantes. Mas para a vida semelhante à vida nossa aqui na Terra. Então a doutrina espírita vai mostrando isso para nós. Estrutura-se de uma forma diferenciada daquela que nós temos aqui. E se estabelece para nós aqui, no mundo que nós encontramos, que é a Terra. Né? Então o que a gente vai perceber? Tudo tem uma utilidade, tudo tem uma razão de ser. Aí a gente faz a seguinte imagem. Vamos imaginar que um construtor, né, aquela ideia megalônica, querendo criar uma coisa muito grande, enorme, ele cria lá, por exemplo, um prédio com 300 andares e com 100 salas em cada andar, por exemplo. E nesse prédio ele vai usar apenas uma sala. Então perde sentido, porque uma coisa desse tamanho, para ter apenas uma sala ali funcionando, atendendo ali as pessoas, um grupo de crédito, perder o sentido. Né? Então, se
se a gente cria algo com essa proporção, e a obra vai falar do artista, ou a obra vai falar dos artistas, porque um prédio com essas características que nós estamos falando aqui, não vai ser estruturado apenas por um engenheiro, por uma criatura apenas. Ela pode idealizar, mas ela vai perceber que vai precisar de muitas outras para ajudá-la a materializar ali o seu objetivo. E consegue, constrói. Se é realmente objetivo e tem recurso, constrói facilmente. E é para atender uma grande quantidade de pessoas, uma grande quantidade de criaturas. Então a obra fala do artista ou dos artistas. E quando nós analisamos a Terra, a Lua, o Sistema Solar com seus planetas, a galáxia com as estrelas, os planetas que estão em torno dela, até perceber, opa, isso tem um objetivo. Tá? E o objetivo é justamente isso, o desenvolvimento dos seres, o desenvolvimento dos espíritos. E o que a gente já aprendeu com a doutrina espírita? Para que o espírito possa avançar na sua capacidade de realização e ela tende a tornar-se plena no futuro, ele precisa da matéria. Correto? E chega aquele momento em que já há uma relativa consciência, um relativo entendimento, vamos perceber que a estrutura da matéria a ser utilizada por nós vai tomar essa composição que nós estamos utilizando na atualidade dos corpos. Necessitamos estar de tempos a tempos no plano mais denso, encarnados, para que o desenvolvimento ele se dê no corpo. E nesse processo de acrisolamento que se dá para o espírito, os valores latentes possam ser devidamente desenvolvidos. Devidamente desenvolvidos. A gente trata das imagem da semente que é perfeito nesse sentido. Há um tempo atrás, naquelas escavações, naquelas pesquisas arqueológicas no Egito, ao abrir determinadas pirâmides, encontraram lá grãos de trigo que estavam intactos, séculos. E obviamente tem toda uma estrutura magnética, porque eles tinham conhecimento muito grande dessa área, do magnetismo. Então deixa de estar debaixo de uma influência magnética, e se tratando da força mental do ser das criaturas, algo direcionado com o entendimento. Eles pegaram aquela semente de trigo, opa, vamos ver o que vai acontecer com ela. Ficou intacta. No momento que ela foi introduzida no solo, ela germinou e produziu trigo, com as características do trigo da época em que eles ali plantavam. Então é até interessante a questão das culturas, dentro do processo que eles fazem de cruzamento, provavelmente deve ter ajudado em algum ponto. E não tem notícia objetiva de que o depreende. Então mostrando o quê? Que aquelas sementes permaneceram ali com todo o potencial por séculos, aguardando um momento propício para que no ambiente devido elas pudessem desenvolver e alcançar o nível de produção que elas traziam em si próprias. Então o que nós vamos observar? Criam-se esses mundos, que foi falado anteriormente aqui, no universo infinito, para criar ambientes para que os princípios inteligentes, os seres inteligentes da criação, possam desenvolver os valores latentes que apresentamos. Então, é bonito de observar isso. E, obviamente, que, de acordo com a capacidade evolutiva que nós temos. Nos referimos à Terra, tempo atrás, momentos e períodos da primitividade, sem entendimento, sem compreensão. Expiações e provas. Estamos portas adentro da fase de regeneração, em que a dinâmica passa a ser outra. Já não tem mais aquele peso do processo expiatório, a luta, trabalho, sem dúvida alguma, porque é criação de recursos de ordem diferenciada, e tem que se estabelecer na vida pessoal, na vida social. Quando a gente analisa no livro Nosso Lar a dinâmica que André nos apresenta, ele dá apenas ali uma passada rápida da dinâmica da vida social em nosso lar. Aquilo que nós vamos ter que trazer aqui para a Terra, que está lá no plano espiritual, trazer aqui para a Terra, e estabelecer a dinâmica aqui entre nós encarnados. E obviamente quando isso acontecer, no plano espiritual a ordem é diferenciada, porque está num grau mais elevado. A coisa avança lá também. E com isso nós vamos caminhando na fixação de valores e princípios de ordem cada vez mais elevada, nos capacitando a trabalhos também mais abrangentes, cada vez mais abrangentes. Então nós temos aqui uma introdução, que nós vamos iniciar na semana que vem, que diz respeito à formação
dos seres vivos, dentro até mesmo do que a doutrina traz, conjugado com o que a ciência nos apresenta, os investigadores, pesquisadores dessa área, têm recursos extraordinários no campo das escolas, nos ajudam no auxílio. Só que a doutrina traz um elemento que a ciência oficial não aceita, não acredita e não investiga, que é a questão do espírito, e traz uma dinâmica diferente para o processo. Então, podemos observar aqui o estudo da semana que vem. Então, nós vamos parar por aqui, agradecemos a todos pela atenção e passamos a palavra para o Wagner, que dará o direcionamento, né, da nova fase do estudo, que é o Evangelho. Muita paz a todos. Nós pedimos a Deus, nosso Pai, que nos abençoe, fecundando-nos no entendimento, e vamos avançar aqui no nosso estudo, interrompido por algumas semanas, sobre a Epístola de Paulo a Timóteo, a primeira epístola. Nós estamos culminando, né, o trabalho de análise desses conteúdos maravilhosos, e hoje nós temos o capítulo 6º, que é a culminância desta epístola. E nos seus primeiros movimentos, nós temos aqui os deveres dos servos e também as exortações e conselhos gerais, caminhando para a conclusão. Então o texto diz assim: todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. E na segunda parte das exortações, nós temos aqui, só para início das nossas considerações, os versículos de 3 a 10, que diz assim: se alguém ensina alguma doutrina, e se não conforma as sãs palavras com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sábio, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. O texto prossegue, nós não vamos parar por aqui. Nós temos aqui, na primeira parte, os deveres dos servos, um pensamento muito sublime, porque nós temos que considerar, para entender a proposta de Paulo, duas vertentes. Uma, quando o indivíduo ainda muito vinculado aos interesses mais imediatos, ele cria todo um sistema de valores. E esse sistema de valores é que vai reger os seus processos de necessidade, de busca, de realização. Nessa sistemática, a gente até pode justificar o que tem visto aí nos sistemas humanos. Então você vê o indivíduo que pensa num sentido mais imediatista, e por isso mesmo ele até nega qualquer perpetuidade da vida, e ele se ocupa daquele momento. Então ele quer oferir vantagens, e ele lança mão de processos às vezes escusos para atingir seus objetivos. Para ele não tem muito a ver pensar nos indivíduos, nos movimentos da existência. Observa, por exemplo, uma preocupação ecológica como algo muito poético, né? Meio utópico, porque na verdade a questão é usufruir, é oferir vantagens. Quando vem para o campo
da profilaxia, né? Que induz o elemento a ter mais comedimento, para que ele possa ter longevidade, tranquilidade, que ele possa ter mais integridade, saúde, ele pensa, o que importa é usufruir e gozar, né? Então, é o prazer a qualquer preço. A gente nota que são temas da atualidade, porque o homem não está muito preocupado com o futuro, nem com salvaguarda disso ou daquilo. A história mostra que a religião, ela surgiu dentro de um sistema de temor. Historicamente falando, o temor estabeleceu os movimentos da fé. E nos estudos que a gente faz à luz das revelações espirituais, nós notamos que se o temor, o medo foi o berço da fé, nós tivemos muitas fases em que o homem, mesmo com o temor, ou relaxando o temor, a partir de uma, vamos dizer assim, supremacia transitória, uma autoconfiança desenvolvida a partir disso ou daquilo, isso tudo é sedução interna. Porque o indivíduo pode, por exemplo, lançar a mão de codificações que ele colheu da observação da vontade de Deus, mas começar a usar isso como plataforma política, de comando, de usufruto de prerrogativas. E aí entra a sua vaidade, entra o seu orgulho, entra o seu egoísmo. A gente pode estudar isso tranquilamente, porque a história humana mostra essa mistura. Então ele vai suplantando o medo através de álibis que ele constrói. Não, mas eu sou o mensageiro de Deus na Terra, eu tenho prerrogativas, é natural que eu tenha mais vantagens. Ele pode desenvolver esse tipo de pensamento. E foi o que a gente sempre observou. Mas, curiosamente, as criaturas colhem o que plantam. E aí vem uma enfermidade, aí vem uma circunstância não esperada em que ele pode levar uma rasteira, né, um processo da traição, porque os homens são assim, nós homens, mulheres somos assim. E a criatura pode cair no ostracismo, ela pode ser passada para trás, no português que a gente fala no dia a dia, né? E essa pessoa, dentro de um processo com o qual ela não contava, ela vai fazer uma reflexão, que não vai ser nada fácil. Então, ela pode até ficar injuriada, né? Insatisfeita, rebelada no primeiro momento, mas ela vai ter que lidar com os seus processos. E é quando ela vai ser obrigada a se ver e a fazer as reflexões profundas. Quando isso acontece na Terra e ela ainda tem um corpo, é mais fácil. Difícil é fazer isso depois que desencarnou. Aí realmente tudo fica mais agravado. E nós até temos como explicar por quê. Porque na vida espiritual, o que se pensa, aquilo se plasma. Então a criatura encontra umbral, encontra inferno, encontra fantasma, encontra obsessor, tudo por efeito do seu próprio pensamento. Porque Deus não criou inferno para ninguém. Deus não criou umbral para ninguém. Isso é necessidade nossa. Nós geramos esses estados de perturbação que são transitórios. Tanto é que ninguém fica eternamente no umbral. Há sempre um tempo da pessoa despertar e acordar para valores essenciais que são os verdadeiros. A verdade divina é que prevalece. Inferno é perturbação de mente. Isso pode perdurar séculos humanos. Mas o que são séculos humanos diante da eternidade? Nada, quase nada. Então a criatura, ela faz o seu movimento. Compreendendo essa necessidade, o indivíduo vai se acrisolar. Ele vai se isolar. E isso vai durar o tempo que ele necessitar para poder se ver suficientemente. E fazer o que é a transposição. Descobrir-se essencial, filho de Deus, que o que existe no mundo que vale a pena é amor. E aí os processos do arrependimento, e se candidatando à expiação, que seria a reparação das coisas, né? Então isso tudo é estudado pelo Espiritismo, especificamente pelo livro que comemora 150 anos de publicação neste ano, que é O Céu e o Inferno. Quando nós consideramos isso, aí nós começamos a pensar na fé diferenciada. Curiosamente, o temor que fez nascer a fé é desativado pelo próprio mecanismo da fé. É como o Honório gostava de falar isso. Ele falava que a fé produz um antídoto
que neutraliza a ação do medo. E a fé se transforma na fé raciocinada. Então, a fé raciocinada é a quintessenciação da fé que nasceu pelo medo. Olha que proposta evolutiva. Essa é a lógica universal. Porque nós todos estamos caminhando da brutalidade para essa consciência cósmica, que é muito sublimada. Então a gente sai da brutalidade. Nós entendemos isso numa afirmativa de Emmanuel, que é o direito da força pela força do direito. E isso é algo que deve fazer a diferença para nós. Isso é um recado para o nosso coração. Então nós temos aqui o processo usual, que é o processo da força, que é o processo do ego, do personalismo. E temos aqui, para poder entender Paulo, o entendimento espiritual, que é quando a criatura desativa essa necessidade de formalizar a fé, ou de formalizar os processos da vida segundo o seu entendimento, e faz pela força. E ela então se curva à sabedoria de Deus que se manifesta em tudo. E aí a gente vê jugo, servo, quem comanda, quem não comanda, por outros prismas. Então Paulo escreve assim: todos os servos que estão debaixo do jugo. O que ele quis dizer? O texto fala muito mais do que a gente pensa. O jugo pode ser: eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, então eu tenho que suportar meu chefe. Esse é um jugo. Mas existe outro tipo de jugo, que é o jugo da consciência. Que é quando a consciência fala assim: você ainda não está liberado de alguma coisa. E o indivíduo fica querendo arrebentar o laço e fala assim: não sei porquê, quanto mais eu tento fugir, mais eu me prendo. E ela começa a fazer uma reflexão, que é assim, principalmente se é espírita. Eu tenho karma, né? Karma no seu sentido negativo. E tem um karma positivo, né? Ele não é fechado. Então o indivíduo fala assim: eu estou preso, né? Lei de causa e efeito, devo, então tem que aguentar. E aí vem com aqueles discursos pobres da humanidade, ou da nossa interpretação humana. Então quando Paulo fala do jugo, ele está falando uma linguagem espiritualizada. Ele está falando para um filho que entendia a proposta do cristianismo, como a gente falaria hoje para quem está habituado com a proposta espírita. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores, por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Como é que é isso mesmo? Isso é muito mais profundo do que a gente possa compreender. Quando nós observamos aqueles que a gente chama de iluminados, que são santos, né? Aqueles que foram santificados pelo catolicismo, aqueles que são chamados de iluminados, de mestres da humanidade, quando eles se submetem aos jugos, eles o fazem por reverência a Deus. Eles podem até não ter o karma negativo. A esposa de Gandhi ficava muito chateada quando ele a induzia participando a limpar latrinas. Ela ficava muito chateada, porque ele era um homem que tinha ascendência moral sobre o povo da Índia. Era o libertador da Índia. Mas ele, que compreendia a natureza da esposa, fazia o exercício com ela, limpando latrina. A mulher de Sócrates, isso lá na retaguarda, conversou com ele, falou com ele assim: mas eles te condenaram de cicuta? Aí ele falou assim: mas eles estão condenados pela natureza, mas você não é culpado. E ele falou assim: você queria que eu fosse? Então são coisas de natureza divina, de sublimação. Porque o nosso processo ainda é muito amarradinho, né? Nesse jogo humano, nessa interpretação distorcida. Então o elemento passou por uma prova assim: eu sou um devedor, né? Mas tem tantas conotações nesses acontecimentos. Quer dizer que o Chico Xavier, que passou por todo tipo de privação, provação, sofrimento, era um proscrito? Mas ele era missionário. E aí? Uma
Uma senhora que nós conhecemos pessoalmente de Goiânia, ela perguntou para ele um dia, ela nos contou, o senhor tem tanto karma, né? Porque ela era católica até então, vai desistir do catolicismo, né? E a gente encontrou ela lá no grupo do Chico, no grupo da prece. E ela conversando com a gente, ela falou assim, eu falei pro Chico, você tem tanto karma, né? Tanto débito. Ele falou assim, não, minha irmã, eu não tenho karma. Falou para ela. Existem pessoas que passam por processos de iluminação, de santificação. Quando Jesus falou assim, santifica-os na verdade, numa prece que ele faz a Deus, se reportando aos discípulos, dá o que pensar. Santificar na verdade para Pedro não seria acordar de consciência doída depois da profecia que ele o negaria por 3 vezes? E na terceira vez que ele faz isso, o galo canta e ele cai em si? Será que isso não é santificar na verdade? Porque a gente fica assim dentro de um processo de purismo externo durante muito tempo e não se curva aos senhores, aos julgos, muitas vezes querendo competir, sem ter condição para isso. Então o Honório gostava de trabalhar assim, quando abordava o Evangelho para a gente. Sombra-luz. A luz só se dinamiza se tiver sombra. É estranho falar isso, né? A gente pega um médium psicofônico que vai para a reunião de obsessão e analisa ele e fala assim, como é que você está? Tem 3 dias que eu estou daquele jeito. Estou evitando excessos, estou em prece, porque eu estou com o sistema nervoso a flor da pele. E sentindo um mal-estar tão grande. Eu já li livro espírita, eu já fiz prece, já pedi até paz. E não melhorei, mas eu sei que é coisa da reunião. Muita gente vai assustar com esse assunto. Mas estou indo, eu sei que é o jugo, né? Então estou levando com carinho, com paciência, porque a coisa é séria. Seu tripudiário é pior. O entendimento do médium que diz isso está obedecendo os senhores. Ele não saiu da antiga, ele só está se resguardando. Precisa de muita vigilância nesse período. Né? Então, a pessoa fica mais antenada, toma mais cuidado, porque ela fica mais vulnerável. A gente tem uma comparação, analogiazinha. As senhoras, né, as mulheres têm o seu período pré-menstrual. E muitas ficam bastante afetadas, porque muda toda a estrutura do organismo, psicológico. Então elas ficam mais resguardadas e atentas nesses períodos. Que é o período em que realmente há muita vulnerabilidade. É só para a gente criar um paralelozinho para não ficar achando que a gente está delirando com coisa de espírito. Porque há períodos da vida em que nós temos muitas dificuldades. Você quer tirar de uma pessoa que acabou de passar por uma enfermidade, que está convalescendo, o mesmo que você tiraria em condições ordinárias? Não. Então existem fases, né? Não se pede a uma árvore, no período do inverno, em que a seiva desce, aquilo que você pode tirar dela em pleno verão. Não se pode. Então a gente tem que respeitar esse mecanismo da vida, entender isso. Então o assunto é muito amplo para a gente poder vulgarizar. Mas, pois é, tem que obedecer o patrão, né? Peraí. A gente presta tributo, honra, glória. O Paulo faz uma diferença. A quem tributo, tributo, a quem honra, honra, a quem glória, glória. Há diferença. A gente muitas vezes cumpre respeitando a condição da autoridade da pessoa, embora o coração esteja muito distante daquele tipo de conduta. Então nós respeitamos o indivíduo, mas não aplaudimos, às vezes, a atitude do indivíduo. É a mesma coisa separar o criminoso da criminalidade. O criminoso é nosso irmão. Agora a criminalidade não presta. É diferente. Agora, nós temos o hábito de fazer isso. A gente não gostou de alguma coisa que a pessoa enunciou, do comportamento dela, a gente bate na pessoa, está errado. Né? Em termos mediúnicos, né? A gente já falando no assunto aí, Allan Kardec, que teve a grandeza de analisar as peças, né? Ele separou ditados mediúnicos que não passaram pelo crivo.
isso aqui é apócrifo, isso aqui é espírito inferior, isso aqui não é verdade. Agora, ele não bateu no médium. Ele não bateu no médium. Ele analisou a peça. Essa interessa, essa não interessa. Então, hoje a gente confunde muito as coisas, né? A gente bate no indivíduo, na verdade não é isso. A pessoa entre sombra e luz. Então a gente está trabalhando esse tema porque quando a gente fala do médium e analisa esses assuntos, porque é o lado sombra, mas o lado sombra viabiliza. O lado sombra é quando a gente perde vibração, desce de nível vibratório, não porque é mal, por circunstância. O ambiente está tão pesado, eu estou aqui num estado de alma estranho, mas eu estou em prece. Estou pedindo a Deus para dar cobertura. O indivíduo não está normal, mas ele está em estado de vigilância. Agora, quando ele desce e entra para o lado sombra dele, ele entende o irmão de evolução. Porque se não tivesse esse aspecto, a gente ignoraria a dor de muita gente. Então, às vezes você pergunta assim, mas Chico, precisou de tudo isso, Chico? Fala assim, a gente tem que ser solidário, né? Então, o Chico não tinha karma, mas ele suportava todo tipo de dor. Os iluminados se candidatam a isso. Então a gente pergunta para as pessoas assim, o iluminado não improvisa o seu estado de iluminação. É um crescendo. Ele sai da ignorância e vai para a luz. Mas a luz não exonera dos tributos, das cargas, de modo que aquele que assume mais responsabilidade carrega muito mais peso do que aquele que não tem tanta responsabilidade. A ponto de, às vezes, falar assim, bom, o Chico deixou que os espíritos escrevessem através dele. Eu tenho um conto do irmão X, em que ele fala de um muar, né? Uma mula mesmo. Um muar que foi o escolhido pelo rei para transportar o tesouro dele, o filho. O maior tesouro do rei, o filho. Tinha lá os cavalos, os árabes, os que vieram de não sei onde. As exuberâncias estavam lá. E aí foi uma discussão. É um apólogo, né? Uma discussão. E aí? Quem vai ser escolhido? Escolheram uma mula. Porque o rei sabia que a mula era doce, obediente. Os espíritos contaram no apólogo a história do Chico. Estava cheio de médium, fogoso, né? Aqueles cavalos maravilhosos. São os instrumentos. Né? Lá no Apocalipse está falando do cavalo branco. Referência a Allan Kardec. Hipo. Ele tem hipo no nome. Muito interessante. O Honório debulhou isso para a gente e ficou assim, impressionado. Honório, que chave é essa que você tem? O estudo da doutrina. E a meditação do Evangelho que dá essa autoridade. Então vai olhar lá, o cavalo é hipo. É Hippolyte Léon Denisard Rivail. Era o que trazia a mediunidade iluminada. Ele fez o estudo, publicou no Espírito Mineiro, na época, por ocasião do centenário da União. É um assombro o entendimento do Apocalipse, porque mostrava a evolução dos processos. E aí a gente lembra do cavalo, e nesse apólogo do irmão X, psicografado pelo Chico, a gente tem dúvida que é a história dele, do próprio médico, que os espíritos traziam numa moldura diferente. Então, para transportar o Cristo, que é o Filho de Deus, a mensagem redentora do Evangelho, escolheram uma mula obediente, mansa. Porque os cavalos são muito arredios, muito rebeldes. São potentes, mas são rebeldes. E a mulinha transportou com tranquilidade, com harmonia aquilo. E a mula chegou. Levou o filho para as multidões. A obra veio. E fala da reflexão da mula. Que ela tristonha, né, embora prestando um grande serviço, aceitou, mas olhava para os cavalos nos pastos, pastando, soltos, né? E ela lá, com todos os arranjos naturais de quem precisa seguir um rumo só, né? E tinha lá a alimentação que era trazida, assim, boa, farta para ela, mas ela sonhava tanto em andar pelos campos, comer uma graminha, como um qualquer, mas tinha uma missão para cumprir. Então o apólogo é muito rico em vários aspectos, porque fala exatamente disso. Mas nós temos que entender
A nossa fragilidade não deve ser cultuada, mas ela deve ser ponto de contato. Quando o médium desce vibracionalmente, fala assim, eu não sei o que me aconteceu. Ele desce vibratoriamente e hospeda o necessitado. É o elemento que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ele estava ali com uma limalha, né? Tinha um animal a serviço. Ele descia. E ele vê e se sensibiliza. Ele é assaltado, quer dizer. Quando vem o samaritano, que era considerado de má vida, ele se sensibiliza, tem compaixão. Ele para, e aí ele vai entrar em sintonia com aquilo. Por quê? Ele já era sem qualificação, ele já era taxado, né? Ele já tinha esse estigma. Fica mais fácil, né? O outro é sacerdote, todo bonitão, né? Poderoso. É o que eu falei aqui. Cria-se em termos de fé, então a pessoa se sente assim, fora do mundo. O outro ela levita, né? Mas ele conhecia a lei, então assim, ele tinha uma função nobre. Então as pessoas às vezes, por causa de funções, por causa de autovalorização, hipervalorização, elas perdem contato com o mundo. Então a gente questiona muito o espiritualismo que já existiu e que ainda prevalece, que tira o elemento do mundo e que ele olha o mundo assim com desprezo. O Chico contou uma história que existe por várias vertentes, mas ele usou num contexto desse, em que ele disse que 2 irmãos foram escolhidos por um anjo que se materializou e propôs a eles assim: vocês vão fazer um trabalho durante 30 anos e eu vou voltar depois de 30 anos, nós vamos nos encontrar aqui na margem desse rio depois de 30 anos e eu vou avaliar quem evoluiu mais e conseguiu o maior grau de pureza. E aí os 2 irmãos, um vira na coreta, ele foge do mundo porque ele achava que o mundo contaminava e foi para uma montanha. E o outro, tadinho, é mulher, é filho, é amigo, é parente, é necessitado, bater na porta dele e não conseguiu fugir do mundo. Então se esfalfou no mundo e o outro adquiriu pureza, meditou, se elevou, orou, viveu sem as impurezas. Ao final de 30 anos estavam os 2 ali no mesmo lugar, um desconjuntado, feio, acabadinho, e o outro impecável, sereno. Quando veio o anjo, perguntou: e aí? E aí? Aí o bonitão se apresentou: olha, eu estou aqui puro, fugi do mundo, fugi dessa coisa aí, ó. Ficou em stand-by. E você, meu filho? Ah, tive muitos encargos, foi muito duro para mim. Eu não consegui atender a proposta da pureza, porque eu me gastei com família, me gastei com amigo, me gastei com necessitado. O mundo está muito sofrido. Eu não consegui fugir do mundo. Aquilo tudo me doía na alma. Eu procurei fazer o que eu podia. Não estou aqui. Eu sei que eu não cumpri a missão. Aí o outro disse: é porque eu atingi um grau de pureza tão elevado que eu posso andar sobre o rio. Aí o anjo olhou para ele e falou assim: para andar sobre um rio basta uma ponte. E consagrou o outro sofrido, que esse sim se depurou nas lutas, procurando se superar e ser melhor todo dia. É o que o Espiritismo pensa sobre essa proposta de fugir do mundo. É mais egoísmo do que caridade, porque nós precisamos ser sal aqui na terra, o sal que salga na terra e a luz dos que não possuem. Esse é o mérito. Então, quando nós vemos aqui os servos que estão debaixo do jugo estimem seus senhores por dignos de toda a honra, nós temos que fazer o ciclo do nosso aprendizado, sem o que não há emancipação, não há iluminação. Sem cumprir o ciclo, ninguém sai. Não saireis daí enquanto não pagares o último centil. O que é pagar centil? É expiação? Não. É dar o tributo para cada fase de vida. Isso não é uma opção. Isso é processo de entendimento de que a vida está em toda parte. Volta o estudo do céu e inferno. Onde que está o céu? Em toda parte. Porque se não for assim, haveria segregação. Então caem por terra
todas as filosofias, todas as teorias que botam o planeta como regime de exceção. Não é. A vida divina vibra em tudo. Vibra no verme que se move na lama, como brilha na estrela, vibra na estrela que alumia a nossa vida na Terra. Do átomo ao arcanjo. Essa é a proposta para ser estudada no Livro dos Espíritos. E a gente nota que só esse primeiro versículo dele, senhores por dignos de toda honra. Aí a gente nota aqueles romances de Emmanuel que a gente começou a falar, os elementos sofreram na mão dos seus algozes. Aí eu pergunto para vocês assim, esses iluminados, eles têm um amor especial daqueles que ensinaram para eles o que eles não aprenderiam tão facilmente. Os algozes. Por isso que Jesus fala em perdão. O perdão é quando você compreende o outro. Quem compreende, ensina o Padre Damiano no livro Renúncia. Quem compreende, perdoa. Porque quando você compreendeu o agente, o buril que fere a pedra e tirou a crosta e revelou a parte divina, linda dela, não é poesia, é ciência. Ciência de vida. A mãe está aí em pauta, né? Ai, a mãe. Coitada da mãe. Saco de pancada dos filhos. A mãe, que todo dia tem que se superar para dar conta. Não é ela que forja o caráter dentro do lar. O pai é o provedor, mas a mãe forja o caráter. O sentido educativo do lar é todo da mãe. Porque ela vai imprimir um caráter ao filho. Ela tem o radar da intuição que segue ele onde ele estiver. E se ela bater o pezinho, tiver essa autonomia, se ela bater o pezinho, ele vem correndo, sem saber que está vindo. Então tem um poder. As mães ainda não descobriram o poder que elas possuem. Porque essa imantação do espírito, do processo reencarnatório, como pega o espírito da mãe, como disse o Chico, a maternidade é um segredo entre Deus e a mulher. Por mais que a gente possa filosofar, a gente não explica isso. Ela sela o filho, onde ele estiver. Ela pode levantá-lo ou destruí-lo, se ela quiser. Mães que não aprenderam a se sublimar podem até estabelecer maldição sobre os filhos. E é complexo. Se livrar disso é complexo. Mas se ela abençoa, que vida fecunda. Então nós vamos, com essas considerações, parar por aqui, lembrando que estimar a seus senhores por dignos de toda honra é reconhecer o papel sábio da vida que define a cada um segundo as próprias obras. Não existe acontecimento fortuito na vida de ninguém. O que a gente recebe é instrução, auxílio para que a gente se melhore. Seja reajustando conduta, vibração, seja instaurando reflexos, ou seja, aprendendo por primeira vez num toque o que a gente vai precisar fazer crescer no tempo. É algo que a gente precisa pensar. Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. O cristão que anda batendo todo mundo e em tudo que acontece com ele, está blasfemando contra Deus e contra a doutrina que é santa e que ensina a ciência da vida. Vamos pensar nisso. Que o Senhor nos abençoe. Sim. Bem, gente, nós vamos encaminhando para o encerramento da nossa reunião. Vamos ouvir as partes psicografadas. Vai, por gentileza. Maternidade. Se há uma fonte da divose sábia na vida que possa responder por geratriz da força materna que nos acalenta o existir no mundo, essa fonte é a natureza que incorpora o poder imanente de Deus para o fomento de seu amor em fluxos radiosos de bênçãos. A maternidade é o resumo da ação divina, revelando-se na mulher que se faz mensageira da vida em suas expansões pelo infinito. A mãe é o colo da candura, como a gleba é o ninho das sementes, e o céu o celeiro dos astros. Há sublime sintonia entre as forças que acalentam a vida, os seres, a evolução.
mãe na terra, é garantia das fontes transformadoras, qual se observa na flor que se transfere para o fruto, louvor santo dela mesma. A sabedoria universal enaltece a maternidade e a converte em ensino imortal do amor, porque tão somente o amor, em suas múltiplas faces pela criação, poderia estabelecer, numa síntese digna do Criador, a prerrogativa da maternidade, fazendo da mulher, aonde esteja, a mensageira da vida, a coadjuvante de Deus em sua providência celestial. Às mães, a nossa devoção eterna. Bem-vindo.